A grande comissão de Jesus, dita em Mateus 28:19, não foi apenas para que crêssemos nele, mas para que fizéssemos discípulos. Ao longo da história, o cristianismo se espalhou pelo mundo, não apenas por grandes líderes, mas por pessoas comuns. Gente como eu e você, que discipularam outras pessoas. O reino se expandiu, não pelo anonimato, mas pela coragem de se relacionar. Antes de formar discípulo, é preciso ser um discípulo. Essa é a verdade da Bíblia. Em 2025, o prosseguir carrega uma verdade forte para todos. Discípulos por discípulos. Uma afirmação de identidade, de propósito, de continuidade do chamado de Deus. Um chamado ao discipulado que não para no indivíduo, mas que continua no outro. Um movimento em cadeia relacional vivo. Discípulos por discípulos representa o mandamento do Senhor a partir de uma fé que se multiplica, um amor que se compartilha e uma jornada que se caminha junto. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Diga! Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Oh! Aleluia! O Senhor dos exércitos. Vamos com as palmas. Vamos louvar todos. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Nós estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nós somos a nação. Nós somos a nação santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Vamos cantar mais uma vez. Perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a
perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos todos cantar. Perseguição parou. A perseguição não parou. Não parou a igreja. O Coliseu não parou e os leões não pararam. Oh, o inferno não parou. Vamos cantar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nós somos a nação, nação santa. Nós somos a tua igreja, Deus. Nós vivemos por fé, vivemos por fé. Estamos de pé. Vamos com as palmas. Oh, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, vamos cantar mais uma vez. A perseguição não parou. Ele não vai parar. O inimigo não vai parar. E nós vamos avançar para a glória e honra do Senhor. A igreja do Senhor. Não há inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Te louvamos, Jesus. Glória a Deus! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós vamos em frente. 1000 graus, vamos lá! Ha! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Que maravilha, te louvar, te louvar.
eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, do grau de unção, do grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Discípulos por discípulos. Discípulos que conhecem a história do seu Senhor, que conhece o seu Mestre. Discípulos que o seguem. Discípulos que o imitam. Discípulos que o acompanham. Discípulos de Jesus. Ele é o motivo de toda a nossa alegria. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é o motivo de estarmos celebrando, exaltando ao Senhor. Toda a história acontece por Ele, por causa dEle. Quando a gente canta Moisés, Moisés, estende o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Era Ele dando direcionamento ao povo, porque o plano dele ia se cumprir. Quando o povo atravessa o rio, Miriam pega o seu tamborim, chama todas as mulheres e celebram. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de exaltação, porque eles haviam recebido a salvação do Senhor. Lembram da Páscoa? A passagem? Essa passagem foi cumprida em Jesus Cristo. E quando nós cantamos seu sangue, sua cruz me levam até Ele, é porque Ele venceu a morte. É porque Ele cumpriu o seu plano cabalmente. Ele foi até o fim por mim e por você.
É porque Ele escolheu Ele mesmo morrer em nosso lugar. É porque Ele mesmo escolheu atravessar todo o inferno para nos dar a garantia de vida e vida eterna. É por isso que a nossa alegria vem dEle. É por isso que nós podemos cantar que o Coliseu não parou a igreja. É por isso que nós cantamos: os leões não pararam a igreja do Senhor. É por isso que nós cantamos: o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós vamos avançar. A minha geração está avançando e a sua também está avançando. Juntos, por todo o sempre. Somos discípulos. Eu, você, todos nós, adorando Deus santo, santo, santo para sempre. Eu tive o grande privilégio de participar de todos os prosseguis. Muitos aqui, muitos não, alguns participaram de vários. Agora, juntando todos os prosseguis que eu participei, foram tops. Não dá um segundo do que nós vamos ter na glória eterna com o Pai. Quando todos nós estivermos reunidos numa só nação, a nação santa, onde o sacerdócio real, estaremos todos juntos, de todas as nações, todos os discípulos, cantando ao Senhor: santo, santo para sempre. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os reinos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: glorifique o nome dele, louve. Santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Exalte o nome dele, erga a sua voz. Aquele que é livre, leva o seu nome, dando ao Cordeiro uma canção. Temos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, oh aleluia, porque tu és santo, santo, santo para sempre, santo para sempre. Nós te louvamos, Jesus. O povo canta: santo, Senhor Rei dos Reis, santo.
mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Ouve, erga a sua voz. E domínios, poderes e poderes, teu nome é sobre todos. Cante teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aleluias. Podemos assentar. Senta aí no teu lugar que vai ter muita coisa boa ainda hoje. Eu sou aquele que passa, aquele que não volta. Carrego em minhas mãos o destino de cada um. Eu sou o que se toca, o que distrai, o que prende. Muitos vivem para mim, mas eu me desfaço. Eu sou o convite à verdade, mas poucos me ouvem. Eu clamo nas praças, mas poucos me respondem. Eu acolho tudo, mas sem Cristo sou apenas coração vazio e sem sentido. Hoje, testemunharemos a história de um jovem, um reflexo de muitos aqui presentes. Ele terá diante de si decisões. Terá tentações. Terá vazios, Mas também terá a chance da redenção. Eu não sei mais quem eu sou. Todo mundo parece ter um caminho, um propósito. E eu só vejo confusão. Eles dizem, segue teus sonhos. Que sonhos? Se meus sonhos já morreram. Eles dizem, seja forte. Como? Se dentro de mim eu estou em pedaços. Eu corro, Lucas, e cada segundo que passa não volta mais. Vem, Lucas, apenas consuma, aqui está o prazer imediato. Lucas, Não pense tanto. Lucas, ouça. Há caminhos que para o homem parece certo, mas o fim dele conduz à morte. Cala a boca! Vocês não sabem como está aqui dentro. Vocês não têm noção do que eu passo. Eu não devia ter dito sim.
Eu não devia ter aceitado, porque eu fui falar, porque eu disse sim. Eu me divertia com eles, achando que era liberdade. Agora olha para mim, eu estou vazio, quebrado. Eu me olho no espelho e não me reconheço. Parece que eu estou me perdendo pouco a pouco, pedacinho por pedacinho. Eu sorrio com eles, mas quando eu chego em casa, o silêncio grita. Eu sinto as trevas crescendo dentro de mim. Meu coração parece que pesa 1 tonelada. Eles disseram, é só hoje, só uma noite, não vai mudar nada. Mentira! Mentira! Mudou tudo dentro de mim. Eu estou cansado de sorrir por fora e morrer por dentro. Cansado de usar máscaras, de buscar alegria em pessoas, festas. E quando tudo isso passa, só sobra o vazio. Eu tenho medo de mim mesmo, medo de não conseguir voltar a ser quem eu era. Será que alguém se importa comigo? Será que Deus ainda se importa comigo? Minha mãe dizia um negócio, ela falava algo sobre a Bíblia. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida, vida em abundância. Que vida! Que vida eu tenho! Parece que alguém roubou minha alegria, matou meus sonhos e destruiu quem eu sou. Senhor, se o Senhor está aí, eu estou cansado de fingir que está tudo bem. Cansado de buscar coisas para preencher o meu vazio. Por favor, me dá só mais uma chance. Eu corro e sempre caio no mesmo lugar. As vozes da minha cabeça, elas não param de falar. Você é um miserável, você é um desgraçado, você não deveria ter nascido, você acabou com a vida de seus pais, seu inútil. Eu queria ser alegre, feliz como todo mundo. Eu busco alegria nas festas, anestesio minha dor com pessoas, com amigos. Eu me olho no espelho e não reconheço quem eu sou. Eu era uma pessoa cheia de sonhos. Eu queria tantas coisas. Mas parece que ninguém me entende. Nem Deus me entende. Me pergunta ainda, será que Ele me ouve? Será que Ele me escuta? Eu grito, e o céu parece que está em bronze. Eu oro, mas minhas palavras caem no chão. Será que eu estou condenado a viver nas trevas sozinho para sempre?
dói demais, ninguém ouve. Ninguém ouve. Isso dói demais. Me ajuda. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser minha angústia, a não ser meus desejos nojentos, a não ser minha ansiedade. Eu não tenho nada de bom em mim, Senhor. Mas por favor, me salva! Por favor, me salva! Por favor. Parece que aquele peso que eu estava sentindo antes começa a sair dos meus ombros pouco a pouco. Eu achei que eu estava sozinho. Achei que eu tinha ido longe demais. Minha mãe falava disso, de um amor incondicional. O vazio começa a ser preenchido. Eu sei, eu ainda não estou bem, mas está diferente. Tem algo diferente. É como se a dor começava a diminuir. Mas eu já fiz tanta coisa, eu fui para tanto caminho, eu já cheguei no meu limite. É possível ainda, Senhor, eu fazer o bem? Quer dizer que o meu passado já não me condena? Quer dizer, minha mãe falava, minha mãe dizia que em Cristo há vida em abundância. Meu passado não me condena mais, eu estou livre. Ela também dizia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter desistido de mim. Eu tinha escolhido a morte, mas o Senhor me deu vida em abundância. E hoje eu escolho a vida. Hoje eu escolho a Ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O tempo dele não acabou, ainda há esperança. Eu não tenho mais poder sobre ele. Agora o vazio foi preenchido. Ele encontrou esperança. Glória a Deus, mas se é para Jesus, pode ser melhor, hein?
Aleluia! Boa noite, juventude mais linda desse Brasil! Glória a Deus, que alegria, que felicidade estarmos juntos e é um prazer imenso estarmos reunidos aqui. Continue gerando no seu coração grandes expectativas, porque isso é só o começo. Deus tem muito mais para falar ao seu coração, então continue atento ao que Deus quer falar com você nesta noite, quer continuar falando. Amém? Então eu queria te convidar a novamente receber com uma grande salva de palmas a nosso pregador dessa noite, o pastor Bernard Quirino. Ele é pastor da Igreja do Nazareno lá em Campo Grande, em Campinas, nosso presidente também da JNI, nível América do Sul, e além de tudo isso, ou acima de tudo isso, é um servo do Senhor, é um homem de Deus, e não tenho dúvidas que vai ser usado poderosamente por Deus para falar aos nossos corações. Então a minha oração e o meu desejo é que você continue atento, não se distraia, não se disperse, mas esteja com o seu coração, com a sua mente ligados ao que Deus vai falar através da vida do pastor Bernard. Amém? E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça neste momento e vamos orar pela vida do pastor Bernard, mas também por nossas vidas, para que Deus continue falando conosco. Paizinho, te louvamos e como é precioso estarmos na tua presença, como é bom estarmos desfrutando da unidade, da comunhão, do doce Espírito Santo. Pai, neste momento nós queremos pedir que o Senhor continue falando conosco. Pai, que a mão do Senhor, que o agir do Senhor seja real neste lugar e o Senhor continue usando a vida do pastor Bernard para ministrar e falar conosco. Que essa noite seja uma noite de restauração, seja uma noite de renovo, seja uma noite de reencontros com o Senhor e que ele seja um instrumento e um canal para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, JNI. Não, calma aí. Pause. Eu tenho certeza que a galera de Natal, tenho certeza que a galera do Rio Grande do Norte pode fazer mais forte. Fala, JNI. Vambora. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com essa galera linda, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem grandes coisas para fazer em nosso meio, amém? Gente, eu estou me sentindo muito chique, eu não estou segurando o microfone. Thales, vocês são chique demais aqui em Natal. Que é isso? Aqui microfone de lado. É uma, sabe, essa presença gloriosa do Senhor aqui. Eu estou com o coração cheio de expectativa para o que o Espírito Santo fará nesses dias. Sabe, desde quando eu cheguei aqui em Natal, meu coração está muito alegre, conversando com o Thales, conversando com a galera daqui. Eu sinto que o Espírito Santo ele tem um tempo especial nesses 2 dias. Eu sinto de Deus que se você não prosseguir e permanecer parada, porque o seu coração não estava aberto para o mover do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu creio que nessa noite e ao longo do dia de amanhã, o Espírito Santo quer que você volte para sua casa com o coração queimando para Jesus. Eu creio que o Espírito Santo deseja que você saia com um destino, que você saia com um caminho, que você saia tendo a certeza que existe algo maior na presença de Deus. Que existe algo mais profundo na presença de Deus, que existe algo melhor na presença de Deus. Existe um banquete nessa noite. O Espírito Santo está nos oferecendo lugar na mesa do banquete. E Ele te convida hoje, e Ele te convida nesses dias a participar da festa do Rei, que morreu por amor a nós. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 4.
1 João, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 9. Essa é a carta do apóstolo João, uma linda carta que fala muito sobre amor, o amor de Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero hoje te convidar a ser parte de uma geração de apaixonados. Quero hoje te convidar a ser parte de uma família da fé. Eu quero te convidar hoje, e eu quero te lembrar hoje daquele que morreu e daquele que se sacrificou por amor a nós. João era conhecido como discípulo amado. João era o cara que tinha uma baita de uma autoestima. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja só tem pessoa com autoestima alta. Porque só tem gente linda nesse lugar, amém? Só tem gente, todo mundo, esse amém foi mais forte que o primeiro, você viu? Que aqui só tem gente linda, já tem gente maravilhosa. Aí, João, ele tinha uma boa autoestima, porque ele se declarava que era o discípulo amado. Porque ele era cheio do amor de Deus, o coração dele era cheio do amor de Deus. E João sabia quem ele era. Vamos ler 1 João 4, a partir do verso 9. A palavra de Deus diz assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disto, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia de julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Espírito Santo, estamos aqui em Sua presença. Pai, nós te entregamos essa conferência ao Senhor. Espírito Santo, nos visita mais uma vez nessa noite. E te peço que a revelação da Sua palavra venha mudar nossos corações. Te peço, Senhor Deus, que o conhecimento da Sua palavra, que é quem o Senhor é, isso possa entrar em nosso coração, gerando uma marca eterna. Fale conosco, Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Quando o Thales estava falando, esse lindo teatro estava acontecendo, eu já estava quase, meu irmão, eu não vou conseguir mais pregar, Thales. Eles já estão falando tudo que eu vou falar essa noite. Meu Deus. Mas isso é porque o Espírito Santo é incrível como ele trabalha em unidade. Mas hoje eu quero falar, eu quero hoje enfatizar. E a pergunta que eu quero te levar e que eu quero que em nome de Jesus você responda nessa noite é: quem é você? Qual é a sua identidade? O que você tem carregado? Eu não estou falando aqui daquilo que você fala para as pessoas. Eu não estou falando aqui daquilo que você consegue declarar quando você está na igreja, quando você está de frente para o pastor. Mas hoje eu quero te perguntar quem você é realmente no seu íntimo.
Porque pode ser que você aqui está dançando, cantando mais que vencedor, vamos essa dancinha. E aí você está sorrindo, você está pulando. Está falando, sei que na sala do trono está, e eu quero ir para lá, pelo novo e vivo caminho. Mas, na verdade, qual é o caminho que você está tomando na sua vida? Nós cantamos que nós sabemos onde Deus está. Mas será que os seus passos te levam para onde Deus está? O que você tem carregado? E uma certeza nós temos. João, ele tinha certeza de quem ele era, de quem Deus era e do que ele carregava. Quando João, ele vai escrevendo o Evangelho e vai se declarando como o discípulo amado, não era porque ele simplesmente se sentia superior, mas é porque ele realmente se sentia amado pelo Senhor, um amor que transbordava, um amor que transformava, um amor que mudou a vida dele, um amor que mudou a direção dele, mudou todo o sentido da vida dele. E era tão forte que ele se considerava o discípulo amado. A identidade de João estava firmada em quem Deus era, estava firmada em quem Jesus era. E ele sabia o que ele carregava a herança dele. Quem tem herança não vive na pobreza. Se por um acaso você está aqui e você teve uma família de milionários, você tem uma herança, e você vai ter uma certeza na vida, você não vai viver na pobreza. O filho do Neymar, todo mundo conhece o Neymar? O filho do Neymar, ele tem uma certeza na vida. O cartão de crédito dele nunca vai ser negado. Ele tem uma certeza. Ele não precisa olhar nem a conta. Ele pega e passa o cartão aqui, ó, vai ser aprovado. Por quê? Porque ele tem uma herança. E João, ele tinha certeza da herança que ele tinha, que era filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós recebemos do Senhor uma nova vida, um novo nome, uma nova história. E hoje, o mundo, ele persegue duas coisas, que é esperança e amor. Nós todos corremos a nossa vida com alguma esperança, com algum alvo. Esperança é o que nos move. Amor é o que nos move. Nós desejamos ser amados e perseguimos isso. Desejamos nos apaixonar por algo e gastar a nossa vida nisso. Nós queremos ter esperança e é por isso que você acorda toda manhã. Se você é adolescente, você vai para a escola porque você tem esperança que você vai ser um cara muito inteligente, vai passar na universidade. Amém? Se você vai trabalhar, você tem esperança que seu trabalho, seu estudo, ele vai render frutos. Nós somos movidos por esperança e por amor. E é por essa razão que é muito fácil saber, porque nós vivemos numa geração que é afundada em ansiedade, depressão e tantos problemas. É por quê? Porque a nossa vida, nós sim precisamos ter esperança e amor, mas a nossa geração tem procurado a esperança e amor no lugar errado. E é por isso que se decepciona. Tem procurado o prazer na vida e o sentido na vida no lugar errado. E é por isso que se depara com vazio. Meus irmãos, nós devemos sim desejar ter esperança, ter amor. Nós sim devemos prosseguir. Mas para prosseguir, nós precisamos de um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Você só vai conseguir encontrar sentido na vida. Você só vai conseguir
ter o coração cheio de amor e se sentir completo. Você só vai conseguir dar cada passo na sua vida, tendo certeza que você está indo para o lugar certo, se o seu alvo for a Cristo, tendo certeza de quem você é. Você não precisa ser definido por aquilo que as pessoas disseram sobre você. Você não precisa ser definido por aquilo que seus pais disseram de você. Pode ser que você veio de uma família com um contexto difícil. E você atrelou a sua identidade às coisas ruins que você escutou, às vezes do seu próprio pai, da sua própria mãe. Mas você não é definido por isso. Às vezes você está numa situação que você não consegue enxergar valor na sua vida. Você fala, eu não presto para nada, parece que tudo que eu faço dá errado. Eu quero te falar, você também não é definido por aquilo que você pensa. Você é definido por aquilo que Deus diz sobre você. A esperança no nome de Jesus. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que se arrepender terá o nome escrito no livro da vida. O nosso Senhor, Ele escreve novas histórias. O nosso Senhor começa novas realidades. O nosso Senhor prepara um futuro novo para você. Basta você entender quem Deus é, aquele que te ama, aquele que morreu por você. E você entender o que você recebe quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a vida muda quando você entende quem Deus é e quando você entende que, na verdade, amor tem nome e é Jesus Cristo. Amor não é definido pelo que você pensa, o que as pessoas podem falar. Amor tem um nome, é Deus. Nós lemos aqui no versículo 8. Nós vemos a partir do versículo 9, na verdade, mas no versículo 8, um pouquinho antes, ele fala, porque Deus é amor. Nosso Deus é a definição de amor. E a real mudança, meu irmão, na sua vida, vai ser quando você entender que existe um Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz por você, para que você tivesse uma nova vida. E a partir dessa nova vida, você recebe uma herança de filho. E a partir do que lemos, eu quero falar de algumas coisas que nós recebemos por sermos filhos de Deus. Algumas coisas que você pode receber a partir do momento que você dizer sim para a obra de Cristo. Aqui, o que nós lemos e o que eu vou falar não são coisas que simplesmente precisa acontecer algo especial para entrar na sua vida, mas são heranças diretas de quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. O que vamos falar aqui, o que João falou aqui, ele não coloca dúvida. Ele simplesmente coloca como certeza. Então, durante os próximos minutos, eu quero declarar sobre a vida de vocês aquilo que nós recebemos como filhos. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar é que nós somos filhos amados. Repete comigo, filhos amados. Você é amado pelo Senhor. No versículo 9, ele diz, Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Uma coisa é fato, o amor ele nunca é demonstrado apenas por palavras. Não adianta eu simplesmente falar que te amo, se a minha vida não aponta para o amor que é despejado sobre sua vida. E é lindo que João diz que Deus ele mostra
quanto nos ama ao enviar seu Filho, para que por meio dele tenhamos a vida. Jesus, o próprio Deus, o próprio Rei, ele se fez carne, ele veio aqui e ele mostra o quanto ele te ama, morrendo na cruz para te salvar. Um rei que ele saiu do seu trono, caminhou e habitou entre nós e foi morrer por ladrões. Nós somos como ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz que se arrepende, que está lá na cruz por um motivo, que está morrendo por um motivo. Ele é como nós. Nós somos aqueles que cuspiram no rosto de Jesus. Mas ele tanto nos amou que ele se entregou por amor a nós. Nós éramos mortos, mas por meio dele nós temos a vida. Amigo, você pode ter chegado aqui com seu coração pesado, com sentimento de morte. Você pode ter chegado aqui sentindo que não existe amor em sua vida. Você pode ter chegado aqui e pensado que não tem mais esperança. Mas não importa o que podem dizer para você, a cruz de Cristo é a prova do amor de Deus. A ação de Jesus de morrer por nós é a prova de quem Deus é, que é um Deus que te ama e que se sacrificou para que você pudesse viver uma nova realidade. Lá em Salmos 27:10, a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus hoje, ele deseja te abraçar e te falar: eu morri na cruz para que você tivesse uma nova vida. Eu morri na cruz para tirar, como no teatro, o peso das suas costas. Eu morri na cruz para começar uma nova etapa na sua vida. Eu morri na cruz para que o pecado que tanto te para, ele pare de te paralisar. Eu morri na cruz para que sua mente seja cativa no sacrifício de Jesus. Eu morri na cruz para que você comece agora a ter esperança que existe algo melhor reservado pelo Senhor para mim. O sacrifício de Jesus é a prova de que sim, existe luz no fim do túnel. E essa luz se chama Jesus. Nós vivemos numa vida tão instável, tão difícil, com tantas lutas. Mas o Jesus, ele mostra o seu amor por nós. Meu amigo, você não precisa viver de momento. Você não precisa viver de gotas. Você não precisa viver de migalhas. Se Deus está te oferecendo um banquete. A morte de Jesus é a prova do amor dele. Para de viver com gotas, se Deus está te oferecendo muito mais. Para de viver, ô glória, para de viver de experiências que acontecem uma vez ou outra e começa a viver na realidade, e começa a viver uma vida de esperança, de amor, de paz e de alegria. Essas coisas não são simplesmente pedidos, mas são uma realidade nos entregue pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. E os primeiros 3 frutos, as primeiras 3 características do fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Meus irmãos, isso é herança.
Nós recebemos diante do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo nos entrega isso. Você não precisa viver uma vida de medo. Você não precisa viver uma vida ansiosa. Você não precisa viver com falta de esperança. Você não precisa viver pensando que o futuro é incerto demais e pode ser que as coisas não dê certo, não. Você pode viver com amor, com paz e com alegria, porque você tem um Pai que te ama. O sacrifício de Jesus nos entrega isso. Então, para que viver de gota, se Deus é um oceano? Meus irmãos, as conferências são incríveis, eu amo elas. Mas a vontade do Senhor é que essas experiências de conferência sejam constantes em sua vida. Jesus não deseja que você viva de conferência em conferência. Jesus não deseja que só uma vez por ano, no prosseguir, você tenha um impacto sobrenatural, que você contemple a beleza de quem Jesus é. O Espírito Santo deseja que diariamente, quando você fecha a sua porta, você contemple a beleza de Jesus e se encontre com o seu amado, e o Espírito Santo derrame sobre você o amor dele. Por isso, um filho de Deus, ele não precisa ficar mendigando o amor dos outros. Por isso, o filho de Deus, ele não precisa sair namorando qualquer pessoa. É por quê? Porque ele já recebe o amor do Pai. Ele não precisa ficar mendigando o amor do rapaz que está lá fora. Ele não precisa ficar mandando mensagem carente. Porque ele sabe quem ele é e o que ele recebe do seu Pai. Então ele não precisa ficar mendigando. Meu filho, não seja mendigo da presença. Você é amado, você é filho. O acesso já é liberado. Entra! Lembra, tudo que eu vou falar aqui, sempre fique lembrando. Essas coisas nós já temos o acesso mediante ao sangue de Jesus. Vai ficar batendo na porta porque já entra, mergulha de cabeça. Vai! O amor de Deus já é liberado sobre a humanidade. E a graça de Deus, nessa noite, ela se estende sobre a igreja. E ele simplesmente fala, se arrependa e receba o meu amor. Esse é o desejo de Deus. Então, chega de ser mendigo. Chega de viver de gota. Chega de viver com pouco, sendo que o Espírito Santo está te oferecendo muito mais. E esse é o amor do nosso Senhor. Um amor que morreu pelos nossos pecados, para que tenhamos vida, e essa é a vida que o Espírito Santo nos dá. Jesus morreu para nos dar essa vida. Uma vida eterna que começa a ser experimentada agora. Uma vida eterna que a gente já começa agora a ter um gostinho do que vai ser. E você não pode perder o que o Espírito Santo já está querendo te entregar. E aí ele continua, e no verso 11 ele fala, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. E ele faz aqui uma conexão, porque ele fala, ninguém jamais viu a Deus, e porque ele solta do nada esse ninguém jamais viu a Deus, é porque se você pegar o verso 20, ele fala, se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos. Ele está fazendo uma conexão do que ele ia falar lá na frente. Por isso que ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Ele está falando, olha, se você não consegue amar quem você vê, não tem como se amar a Deus que você não vê. E outra coisa que nós recebemos da presença de Deus, e nós nos tornamos como filhos, a primeira foi filhos amados, e agora é filhos curados. Repete comigo, filhos curados. Você fala, ué, está falando de amor ao próximo. Por que você está falando de filhos curados?
Porque o amor de Deus despejado em nós nos permite começar a amar o próximo. E muitas vezes, para começar a amar o próximo, o Espírito Santo vai precisar curar nosso coração de feridas do passado que pessoas nos causaram. E eu acho interessante que João fala que o amor de Deus, ele é expresso plenamente a partir do momento que nós recebemos e correspondemos a esse amor e nós amamos o próximo. E é assim que você desfruta plenamente o amor de Deus. Então não existe o amor de Deus só para cima. O amor de Deus, ele é vivido também em comunidade. O amor de Deus é vivido também quando nós amamos o próximo. Mas muitas vezes, para você começar a amar o próximo, você precisa permitir que o Espírito Santo cure o seu coração de feridas que pessoas causaram. Porque o amor de Deus, ele não se estende, o amar o próximo, ele não se estende só para as pessoas que nós gostamos. Deixa eu te falar, amar o Thales é muito fácil. Cara, gente boa pra caramba. Amar essa igreja é muito fácil. Só tem pessoa gente boa aqui, amém? Só tem pessoa legal, gente boa, bênção. Mas muitas vezes, amar aquela pessoa que nos feriu é difícil. Muitas vezes, amar aquela pessoa que fez o mal para nós é difícil. Muitas vezes, amar a pessoa que deixou uma marca ruim, uma ferida no nosso coração, é difícil. Mas o amor de Deus, ele flui sobre nós de uma forma tão extraordinária que ele começa a nos curar e ele nos permite amar o próximo. Meu filho, por nós mesmos a gente não consegue. Pode ser que tenha pessoas e uma ferida, às vezes até da sua família, que é tão dolorosa, que você, por você mesmo, não vai conseguir perdoar. Mas é o amor de Deus despejado no seu coração que vai começar a te curar e te permitir amar o próximo. E essa cura dessas feridas, nós recebemos por Jesus. Meu amigo, Jesus, ele vê a sua dor. Pode ser que você chegou nessa noite com o coração doendo. E, como falei, e como nós lemos, a expressão plena do amor de Deus, ela é atingida quando conseguimos amar o próximo. Então pode ser que o passado, ele está te prendendo. O passado, ele está te aprisionando de uma forma que não está te permitindo viver plenamente o que Cristo tem separado para você. E você pode ter chegado aqui e guardado essa ferida lá no cantinho do seu coração. E o Espírito Santo hoje ele quer te falar que ele deseja te curar. Ele deseja tratar o seu coração. Ele vê a sua ferida. Ele vê a sua dificuldade. Ele vê o que fizeram com você. Ele vê o seu sentimento. E ele quer te dizer hoje, eu vou te guiar pelo caminho do perdão. Eu vou te guiar pelo caminho do amor. E você vai conseguir perdoar essa pessoa. Essa ferida vai ser tratada no seu coração. E você vai conseguir liberar esse perdão. E começar a experimentar plenamente o que Cristo tem separado para você. E tudo isso, muito em concordância, o que Jesus fala no Pai Nosso. E não é à toa que ele começa falando, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. À medida que você abrir o seu coração para que o Espírito Santo trate essa ferida, à medida que você abrir seu coração e começar a falar, Jesus, está difícil perdoar, porque isso ainda dói. À medida que você permitir o Espírito Santo, o amor de Deus vai ser cada vez mais despejado no seu coração. E você vai conseguir liberar esse amor de Deus para essa pessoa. E o Espírito Santo vai tratar o seu coração e a sua alma. Você vai liberar esse perdão e o amor de Deus vai ser expressado na sua vida. E eu quero que a partir dessa atitude, salvação
vai chegar não só na sua vida, mas nas pessoas à sua volta. Porque nós conseguimos perdoar. Sabe por quê? Porque os nossos olhos começam a enxergar as pessoas com graça. Os nossos olhos começam a ver as pessoas como Jesus Cristo enxerga elas. Sabe como nós vamos conseguir avançar e prosseguir discípulos por discípulos? Sabe quando vocês vão conseguir agitar essa cidade, bagunçar o inferno, saquear o inferno e começar a encher as igrejas em nome de Jesus, com cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas aceitando Jesus, não mais pessoas trocando de igreja por igreja, mas o Senhor, o Espírito Santo, tirando as pessoas das festas, das baladas, das drogas e começando a trazer no altar do Senhor. É quando o amor de Deus despejado em nosso coração nos faz olhar para as pessoas como Cristo enxerga elas. É dessa forma. É por isso que os apóstolos e os discípulos conseguiam ser perseguidos, mortos e ainda despejavam amor para eles, cara. Eles eram açoitados, viam pessoas morrendo, viam pessoas sendo presas. Mas eles olhavam para essas mesmas pessoas com graça e amor. Barnabé conseguia olhar para Paulo, que perseguia os cristãos, e enxergar o que ele poderia se tornar se ele entregasse seu coração para o Senhor. No momento, eu acho lindo a história de Barnabé, porque no momento que a Bíblia fala que os apóstolos estavam com medo de Paulo. E medo com razão, aquele cara tinha acabado de prender um monte de gente. Eles tinham razão de ter medo de Paulo. Paulo pegou as vestes de Estevão. Então Paulo estava entre os fariseus que estavam matando Estevão. Não é à toa que os apóstolos estavam com medo. Mas Barnabé enxergava Paulo da mesma forma que Jesus enxergava ele, com graça e com amor. E é assim que nós conseguimos perdoar. Porque o amor despejado de Deus em nosso coração começa a abrir os nossos olhos de tal forma que a gente olha para essa pessoa e fala: ele é tão pecador como eu. Da mesma forma que eu já feri pessoas, ele me feriu. E da mesma forma que o amor de Deus me curou, o amor de Deus pode curar ela também. Da mesma forma que o amor de Deus me salvou, o amor de Deus pode salvar ela também. E é assim que o reino de Deus funciona. O amor de Deus se expressando de forma plena na igreja. Amém? E a palavra de Deus continua. Esse Deus que ama, esse Deus que cura, continua. E no versículo 13 ele fala: Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Eu vou ler de novo esse verso 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Nós somos filhos amados e filhos curados, mas também somos filhos seguros. Repete comigo: filhos seguros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo em nós é a prova do amor de Deus. O Espírito Santo em nós é a prova que Jesus morreu para nos salvar. E o Espírito Santo em nós é a prova que nós somos amados. Por isso que no verso 16 ele diz: sabemos quanto Deus nos ama. Quem sabe que Deus te ama? Levanta a mão. Agora, sabemos quanto Deus nos ama, mas Deus ele não quer só isso. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus ele não quer que você apenas saiba do amor dele. Ele quer que você esteja seguro no amor dele. E segurança é confiança. Deus não quer que você simplesmente escute do pastor. Você é amado por Deus.
E pode ser que você já escutou um monte de vezes isso. Mas não é só saber. Deus quer que você confie, Deus quer que você esteja seguro. Deus quer que isso seja uma certeza, não do seu pastor, uma certeza sua. E é o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas pode ser que se eu perguntasse, quem vai morar no céu? Todo mundo levantasse a mão, eu! Quem está salvo? Todo mundo igual montanha-russa, eu! Mas pode ser que, na verdade, tenha muita gente aqui que não tem certeza da sua salvação. Pode ser que tenha muita gente aqui que sabe que Deus te ama, porque o pastor está pregando. E já pregou um monte de vezes sobre isso. Mas lá no íntimo do coração não tem certeza da salvação. E o desejo de Deus não é que você somente saiba que Ele te ama, é que você confie nesse amor. E como que eu confio nesse amor? Recebendo o Espírito Santo de Deus no meu coração. O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Pastor, como eu posso saber se eu sou salvo? Pastor, como eu sei que eu vou viver a eternidade com Cristo? Eu sempre respondo essa pergunta, eu simplesmente sei. Como você tem essa certeza? Sei lá, eu sei. Mas é o que é o Espírito Santo confirmando no meu espírito quem eu sou. Quem é filho tem herança, e uma parte dessa herança é a eternidade. E Deus quer que o Espírito Santo more no seu coração. E esse vento de dúvida saia. E você tenha a certeza de quem você é, do que você recebe em Cristo. Você é seguro. Você pode descansar. Você tem um Pai que te ama. Descansa. Você vai voltar para casa e vai ter um sono dos justos. Vai dormir bem, vai acordar 0 bala para amanhã, que vai ser uma bênção. Pastor Alex já está aqui, vai ser uma bênção, se prepara. Pastor Rodolfo vai chegar amanhã, vai ser uma bênção, se prepara. E você pode dormir tranquilo, por quê? Porque você tem um Pai. Você tem a eternidade. Pode estar tudo caindo aos pedaços, mas eu estou seguro na confiança de quem eu sou e do que eu recebi como filho. E essa segurança vem pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu de longe acompanhei e conheci hoje o filhinho do Thales, coisa linda. De longe acompanhei o milagre do pastor Marcos também, um querido. E eu estava almoçando um almoço maravilhoso na casa do Thales, meus irmãos. Que almoço bom. E eu tenho uma certeza. Ele tem 2 filhos lindos. E uma coisa que eu estou seguro é que quando a filha dele, de 3 anos, né? Chega falando, papai, estou com fome. Eu tenho certeza que ela não tem dúvida que os pais dela, o Thales e sua esposa, vão dar o melhor deles para ela comer. E quem é pai aqui, e quem é filho aqui, se você é adolescente, você tem uma certeza, você vai acordar e vai ter um belo de um café da manhã. Nem se for café com pão. Mas é uma certeza que você tem porque você é filho. Você sabe que você vai acordar e vai ter um bom café da manhã. Você vai para a escola e volta da escola, você sabe que a mamãe preparou o almoço. Você é filho. Então, meu amigo, é essa certeza, é essa segurança que o Espírito Santo quer te dar. Você é seguro na presença de Deus. Você é seguro na presença de Deus. Não tema na presença de Deus, você é seguro nesse amor. E esse amor, como a palavra de Deus diz, se puder, eu já quero chamar o Ministério de Louvor. Já pode me ajudar, por favor?
palavra de Deus diz, nós lemos a partir do verso 16, diz: Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um filho seguro e um filho amado, como foi falado antes, não tem medo do inferno. Não tem medo do castigo. Porque o amor de Deus é a segurança de que a minha eternidade é Cristo. E sim, eu não quero ir para o inferno. Mas eu não quero ir para o inferno por medo do castigo. Eu não quero ir para o inferno porque uma vida sem Jesus é uma vida que eu não consigo nem imaginar. Eu não quero ir para o inferno porque o pior castigo que eu posso ter é não ter o Espírito Santo vivendo dentro de mim. É não ter esse amor sendo despejado sobre a minha cabeça. E é por isso que eu permaneço. E no versículo 17 ele diz: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Meus irmãos, esse é o desafio para você nessa noite. É você lembrar de quem você é. E é você lembrar que à medida que você permanecer na presença de Deus, mais o seu amor vai se tornar perfeito. À medida que você escolher permanecer na presença de Deus, mais o seu coração vai ser cheio de quem Deus é. À medida que você permanecer na presença de Deus, mais os propósitos dele serão despertados no seu coração. À medida que você permanecer na presença de Deus, mais o caminho vai ficar mais claro. À medida que você permanecer na presença de Deus, mais a certeza que você está no centro da vontade dele você vai ter. À medida que você permanecer no amor de Deus, mais você vai ter certeza que você é filho. À medida que você permanecer na presença de Deus, mais o medo vai ser lançado em fora, mais a ansiedade vai ser lançada fora, mais o receio do castigo vai ser lançado fora, mais a crise de identidade vai sair, porque você vai estar sendo firmado nesse amor. Se coloque de pé. Jesus, Ele te ama. E Ele não quer que você viva como órfão. Não viva como órfão. Se você tem a oportunidade de receber a herança de filho. Lá em Lucas 15, é a palavra do filho pródigo. E nessa parábola, tem um filho que faz um monte de besteira, come com porco, volta arrependido e o pai o perdoa. Mas nessa parábola também tem um filho mais velho. E esse filho, ele vira para o pai e fala: como você está fazendo um banquete com um novilho, para esse sem vergonha? Você nunca fez uma festa para mim. Mas sabe o que o pai responde para o filho mais velho? Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Essa parábola do filho pródigo não é só de um filho perdido, mas é de 2 filhos perdidos. E o filho mais velho, ele tem a oportunidade de entrar no banquete, desfrutar da presença do pai, mas ele não entra. O filho mais velho estava do lado do pai o tempo todo. O pai falando: o que eu tenho é seu, o novilho também é seu. Você pode fazer um banquete, você pode desfrutar do que eu tenho.
mas ele não desfruta. Porque ele vive do lado do pai, mas não vive como filho. Enquanto o filho que se arrependeu, que tinha feito um monte de besteira, ele aceitou o presente do pai e se deliciou no banquete do pai. Meus irmãos, o que Jesus ele espera de você hoje não é que você consiga mudar tudo que você sabe que precisa mudar. Jesus simplesmente te faz o convite hoje de aceitar, assentar na mesa com Ele, a aceitar, recebê-lo, a entrar na presença e simplesmente dizer sim. Você pode falar, mas pastor, eu não me sinto amado, e eu não sinto esse amor de Deus. Pastor, eu me sinto ferido, e eu preciso ser curado. Pastor, eu nem sei o que eu carrego. Pastor, eu nem sei quem eu sou. Pastor, eu não sei para onde eu vou. Jesus ele não está te pedindo para saber essas coisas. Jesus está pedindo para você dizer sim. Jesus está pedindo para você dizer sim para o amor dele. Jesus está pedindo para você dizer sim e voltar para casa. Deus está pedindo para você dizer sim, entrar na presença dele e permitir que ele te transforme. Permitir que esse amor que nós lemos entre no seu coração. Permitir que esse amor te transforme. Você não precisa caminhar sozinho. Você só precisa dizer sim para aquele que deseja mudar sua vida. Então feche seus olhos, por favor. E se Deus está falando isso com você, coloque a mão no seu coração. Se você hoje precisa se lembrar de quem você é, coloque a mão no seu coração. Se você precisa hoje sentir o amor de Deus pela primeira vez, coloque a mão no seu coração. Se você precisa hoje sentir de novo a presença do Senhor, que você não sente há tanto tempo, coloque a mão no seu coração. Se você veio aqui ferido, com o coração doendo, coloque a mão no seu coração. Se você deseja hoje receber a herança que você tem como filho, coloque a mão no seu coração. Se você colocou a mão no seu coração, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero te convidar a dar um passo de fé. Vem cá e deixa eu orar por você. Se você entende que existe algo a mais para você viver na presença de Deus que você não está vivendo, que existe mais profundo, que existem águas que estão nos artelhos, mas existe algo, um mar, existe algo mais profundo, águas que nós damos braçadas a nado. Vem aqui. Esse algo novo na presença de Deus é uma herança. Deus, Ele já te entrega isso. Hoje eu vou te convidar a você receber. Hoje nós vamos, nessa noite, receber aquilo que o sacrifício de Jesus já nos entregou. Enquanto meus irmãos do louvor estiverem cantando, já comece a orar. Você não precisa de um pastor, você não precisa de uma banda. Muitos milagres, muitas provisões, muita ação do Espírito Santo. Ela não é só despertada por uma oração do pastor, mas ela é despertada também por um coração que tem fé e começa a orar. Você não precisa de um pastor orando, você já pode declarar com sua boca e começar a falar: Espírito Santo de Deus, eu não sou órfão, Pai, eu tenho um Pai que me ama.
Espírito Santo de Deus, eu quero ser curado. Eu quero receber esse amor, eu quero ser salvo. Eu não quero mais ter dúvida. Eu quero ter certeza de que eu recebo em sua presença. Comece a orar, comece a orar. A presença de Deus está nesse lugar. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Espírito Santo está passeando nesse lugar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. O Espírito Santo está procurando corações disponíveis. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Jesus só está pedindo sua fé. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Tenha fé, tenha fé. Me guardas em teus braços, é o meu descanso. Jesus está liberando uma nova identidade. Jesus está liberando novas histórias, novo caminho, nova vida. O passado está ficando para trás. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Espírito Santo Seu está amor fluindo. perfeito Espírito Santo sempre flua como um esteve rio de águas repousado vivas nesse lugar. em mim. Espírito Santo, sofre com sua presença. E se eu passar pelo Com a realidade do céu. vale, Sobe com a realidade do céu nesse lugar. acharei Meu Deus do conforto céu, em da terra. teu Senhor, amor. toma-se, Jesus. Sua Pois eu graça, sei meu que Deus. és Seu amor, Jesus. aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Nova vida, Em teus braços é o nova meu história, descanso. novos destinos, Em teus braços é o meu segurança, amor. Em teus braços é o meu descanso. Novas identidades estão sendo formadas nesse lugar. Você não precisa ter medo do passado. Jesus, ele vê o passado, ele apaga e começa a escrever uma nova história. Se derrame na presença de Deus. Entre na presença de Deus sem reservas, sem medo. O amor joga fora todo medo. Entre na presença de Deus. O Espírito Santo agora. Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Você não precisa ter medo. Comece a clamar por Ele. Espírito Santo de Deus, te peço revelação, Pai, da sua beleza. Senhor Deus, da mesma forma que aquela mulher do fluxo do sangue, que teve a revelação, Pai, se apenas eu te tocar, eu serei curado. Se apenas vermos, Pai, um pouco, Senhor Deus, da sua glória, um pouco, Jesus, de sua beleza, seremos, Senhor Deus, impactados por quem o Senhor é.
Senhor Deus, aumente, Pai, a revelação de sua beleza nesse lugar. Aumente a revelação da sua face nesse lugar. Aumente, Pai, a revelação do seu amor. Jesus está firmando vidas na rocha agora. Não mais firmados na areia, não mais firmados em algo que não é duradouro. Você não nasceu para ficar em algo passageiro. A presença de Deus é o pedaço do eterno entrando no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu peço revelação de filhos. Se Deus, todo espírito de órfão que possa ir embora, todo espírito de órfão possa ir embora. Deus deseja nessa noite escrever novas histórias diante do amor dele. Eu quero, nesse momento, quero saber se vão ter algumas pessoas aqui que vão ter a fé e coragem de dar um passo de fé nessa noite. Pode ser que nessa noite seja o momento de você voltar para Jesus verdadeiramente. Pode ser que você tenha caminhado nos últimos anos, vindo para a igreja, mas não vivendo plenamente como filho de Deus. Você tem vivido no pecado. E o Espírito Santo ele quer te lembrar de onde você saiu e te levar ao arrependimento. Pode ser que você precisa hoje verdadeiramente aceitar Jesus pela primeira vez. Se arrepender realmente e aceitar verdadeiramente pela primeira vez Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você precisa dar esse passo de arrependimento, para você começar a deixar o passado para trás e começar a viver uma nova vida, eu quero pedir, se você está aqui no altar, se coloque de pé, que eu vou orar especificamente por você. Glória a Deus, glória a Deus. Dê esse passo de fé. Se você precisa se arrepender dos seus pecados, você sabe a vida que você estava vivendo, você sabe que plenamente, glória a Deus, que Deus te abençoe. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você sabe que você não estava vivendo a vida que Deus tem separado para você, e você precisa se arrepender e entregar totalmente seu coração, não mais por causa do seu pastor, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da sua avó, mas entregar verdadeiramente seu coração, se arrepender do seu passado, se arrepender dos seus pecados e receber a herança de filho. Receber a herança de filho. Jesus, ele quer começar essas novas histórias com vocês. Jesus, ele quer começar. Então vocês que estão de pé, coloque a mão no seu coração. Se, pastor Thales, não sei se vocês têm pessoas da sua igreja que podem estar perto deles, por favor. E Jesus Cristo nessa noite, ele está te convidando para essa nova vida. Com o amor de Deus afasta todo medo. O Espírito Santo nessa noite, nesse momento, ele vai te enviar o amor dele. Você não vai ter mais medo do castigo, você não vai ter mais medo do inferno, você não vai ter mais falta de esperança, você vai saber quem você é. Você é filho de Deus. Espírito Santo de Deus, recebe essas vidas nesse altar. Jesus, essas vidas que estão se arrependendo dos seus pecados.
Senhor Deus, essas vidas, Pai, que estão tendo a coragem de vir aqui e se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu caminho errado. Senhor Deus, eu peço agora, Senhor Deus, pela autoridade do seu nome, a revelação do seu amor, Pai, entrega agora nesses corações, em nome de Jesus, nós declaramos, filhos amados, todo medo vai embora agora pelo nome do sangue de Jesus. Você recebe agora o Espírito Santo de Deus. Você não é órfão mais, você não tem medo mais, porque agora você tem uma herança, agora você tem um lugar no banquete do Rei, agora você tem o Espírito Santo eterno em seu coração. Não temas, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Esse é o poder do sangue do Cordeiro. Eu quero te convidar a repetir essa oração que eu vou falar agora. Repete comigo, declarando com fé: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa por ter me afastado de Ti, vivendo uma vida de pecado. Nessa noite, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu não sou mais escravo, mas agora eu sou filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus escreve essa nova história. Não tenha mais medo, não tenha mais medo, porque o Espírito Santo agora, Ele te chama de filho, de filho. Não temas, o sacrifício de Jesus chega na sua vida. E toda palavra que tentaram dizer para você, toda palavra que a sua própria mente já tentou plantar em seu coração, que você não é amado, que você não é filho, isso não é verdade. Receba a realidade do céu. Você é filho e Jesus escreve o seu nome no livro da vida. Então, a partir de agora, simplesmente desfrute a herança que você recebe, o amor, a segurança, a alegria, a paz e a eternidade com Cristo. Que Deus os abençoe.